Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinava sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem, Jesus Cristo ressuscitado e vivo está. Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje, último dia do tempo pascal, um evangelho que nos traz muitos elementos. E o primeiro deles é João, autor do evangelho, que fala sobre si mesmo, algo que fica para todas as gerações, todo o tempo presente, porque ele nos convida a crer. João escreve: Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu. E sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Por que João escreve isso? Porque ele viu, porque ele experimentou, porque ele viveu tudo aquilo que ele coloca no seu evangelho. O evangelho de João, o evangelho mais novo, vamos dizer assim, né? O que demorou mais tempo para ser escrito. João refletiu muito e entregou para nós esse evangelho, belíssimo evangelho que fala muito do amor. Então, o primeiro convite aqui, neste final de tempo pascal, é para que a gente pense como anda a nossa fé, para que a gente creia no Senhor Jesus, creia na sua palavra, que é revelada a cada um de nós, para que a gente saiba quem é o nosso Deus, como são suas ações e qual é o nosso convite. Primeiro convite, segui-lo, sermos discípulos do Mestre. E o discípulo é aquele que faz tudo conforme o seu Senhor. Segundo, e outros convites que podem ser que Deus nos faça, está ligado
aquilo que Deus quer de cada um de nós. E aí é interessante esse evangelho porque Pedro faz uma pergunta para Jesus, né? Senhor, o que vai ser deste? E essa pergunta, observando a resposta de Cristo, o que te importa isso? Tu segue-me. A gente observa duas coisas. A primeira delas, que Jesus nos alerta para fixar os olhos nele. Não temos necessidade de olhar para o lado, olhar para trás. Não temos necessidade de nos compararmos com o outro, de olharmos para o outro, para os talentos do outro, para as obras do outro. Nada disso. Guardemos no nosso coração essa palavra. O que te importa? E aqui Jesus não está falando o que te importa na questão de nós olharmos para o irmão. Não é isso não. Não é ser indiferente ao irmão, não. É o que te importa de ele viva a vida dele. Nós vivamos a nossa. E isso é fundamental para nós cristãos. Aqui a gente tira da cabeça a possibilidade do julgamento. A vida do irmão não me importa. Então não vou julgá-lo. Aqui facilita o perdão, porque se eu não julgo o irmão, eu estou mais apto, mais aberto a acolhê-lo e perdoar. E, obviamente, ensinar conforme Deus coloca para cada um de nós. Isso sim. O que importa para a gente na vida do irmão é que tanto nós quanto ele peguemos o caminho rumo ao céu. Fixemos os olhos no Senhor. É isso que verdadeiramente importa. A nossa salvação individual e também a salvação da comunidade, os filhos e filhas de Deus. E um outro ponto, o último ponto, é que Jesus também chama atenção para que Pedro, e aqui ele chama a atenção de cada um de nós também, para que esse olhar em volta, esse olhar ao redor, esse olhar para o outro, esse olhar para tantas realidades, que isso não nos disperse da nossa missão. Quantas vezes nós, sabendo o que precisamos fazer, nós nos dispersamos, nossa cabeça fica no mundo da lua. E aí a gente vai colhendo as coisas que estão à nossa volta e que servem para nos distrair do que realmente importa. Então eu vou observando o fulano, o ciclano, aquela coisa que aconteceu, aquele assunto, aquele entretenimento, independente do que for. O mundo ele é realmente feito para nos distrair. Tanto tempo perdido. E Jesus vem nos dizer hoje claramente: o que te importa, coloca seu nome aqui. Lucas, o que te importa? Tantos acontecimentos, tantas coisas, o que te importa? Não desvie o olhar de mim. Busque fazer a minha vontade em primeiro lugar. E todas as outras coisas vos será dada em acréscimo. Essa é a palavra do Cristo. Que a gente possa aprender com ele, aprender com Simão também. Foquemos no Cristo, foquemos na nossa missão.
foquemos no que Deus quer para cada um de nós e nos esforcemos para isso. E à medida com que a gente vai fazendo a vontade de Deus, a gente percebe que nada nos falta. Nem mesmo aquele irmão, aquela irmã, aqueles que nos são próximos e nos são amados. Focar em Jesus não é esquecer deles, não. É porque focando em Jesus a gente recebe a graça e essa graça vai transbordando. Então, aqueles que estão próximos de nós são os primeiros a serem beneficiados. Que a gente creia em Jesus, que a gente creia no caminho que Ele nos propõe e que a gente busque, na medida do possível, não distrair, mas dedicarmos no caminho do Senhor. Querido Jesus, nós queremos te agradecer por todo esse tempo pascal em que o Senhor foi se revelando para cada um de nós, foi revelando a salvação que nos foi dada. E hoje, em especial, nos convida a mantermos os olhos fixos em Ti. Dai-nos essa graça, Jesus. E para que essas coisas, o nosso coração creia e a Sua obra aconteça, e que nós não nos dispersemos, nós suplicamos, pois frágeis somos necessitados de Ti. Por isso, Jesus, fica conosco e envia o Teu Santo Espírito sobre todos nós. Amém.